Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O Sintonia está começando. Amanhã, 30 de julho, é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas. Comemora-se o Dia Internacional da Amizade. E como nós precisamos de amigos. Um amigo se diverte na companhia do outro. É afeto gratuito e recíproco. Não se pode ser amigo de alguém que não é seu amigo. Amizade é reciprocidade acima de tudo. Um amigo, ele não divide apenas as histórias. Ele compartilha os segredos, guarda as confidências, compreende as incertezas, não faz julgamentos. Amigo é o ombro na derrota, é o copo na vitória, é o grito na alegria, é o abraço na chegada e na partida. Agora, fica aqui uma pergunta. Como é que andam os nossos relacionamentos, as nossas amizades? Como é tratada a amizade no mundo digital onde vivemos? E para conversar sobre este assunto, eu estou recebendo hoje aqui no Sintonia a visita de Débora Pradier. Ela é uma psicóloga clínica, adultos e adolescentes, com formação em psicodrama. Boa noite, Débora. Boa noite, seu Wilton. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito honrado com a tua visita. Muito obrigada. Débora, já dizia Milton Nascimento, né, que amigo é uma coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E é verdade, né? Que maravilha, né? É verdade, os nossos amigos. Como nós precisamos de amigos, né? Ô, Débora, para início de conversa, como é que nós podemos definir o verdadeiro conceito de amizade e quais as características da amizade verdadeira? Como é que é? Então, a gente pode atribuir, né, como definição algumas questões que, por ironia ou não, já começam, às vezes, com algumas divergências. A palavra amizade, ela tem origem do latim, né, para alguns etimologistas, e ela significa amicita, não é? E teria como significado, então, a amizade. Para outros etimologistas, a palavra teria origem do verbo, e esse verbo seria o amare, onde ele teria, então, o significado de amor, de amar. E no nosso dicionário, a gente pode entender ele como boas relações. Eu falava no início sobre a ironia de não termos um único conceito, né? Porque, supostamente, nós somos pessoas com subjetividades diferentes. Então, quando nós nos relacionamos e dispomos da nossa subjetividade, não é? Nós vamos tendo esse religar, esse relacionamento entre pares ou em grupos, em conjunto, não é? Então, a definição, ela nos traz a reciprocidade, ela nos traz as boas lembranças dos momentos em que vivemos, em que compartilhamos. Ter amigos é realmente um tesouro. Ter amigos é o partilhar das emoções. Nós temos também, indo um pouquinho para as características, nós podemos imaginar que, quando nós nascemos, nós já nos tornamos amigos,
né? Nós já vamos vivenciando esse papel. Nós vamos construindo a nossa identidade a partir dos vínculos que estamos expostos. Então, já desde bebê, a partir dos 6 meses de idade, nós já somos capazes de identificar os nossos vínculos. E por volta dos 18 meses, nós já conseguimos, com um olhar fixo e com alguns ruídos que os bebês fazem, identificar aqueles pares por empatia, que está ligado, não é, à amizade. Eu vi uma frase outro dia que dizia assim, que o homem sem amigos, a vida se torna como um deserto. Né? E é verdade, né? Certo. Infeliz daquele que não tem amigos. Né? Com certeza. Débora, como era a amizade das pessoas antigamente? Como é que se tratavam? Como é que era? Acredito, né, seu Wilton, que antigamente a gente tinha um pouco de diferença nas prioridades. Hoje em dia, a gente vai construindo uma agenda, um cotidiano, com uma sucessão de compromissos, não é? E antigamente as pessoas chegavam, né, tinham uma maior liberdade, talvez, de chegar na casa do seu amigo, do seu conhecido, para prosear. Né? Hoje em dia, a gente vai tendo uma vida mais corrida, onde vai nos limitando, muitas vezes. E é uma limitação até imperceptível. Então, o quanto faz bem a gente poder avaliar o nosso íntimo diariamente. O que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? Como que está a minha relação com os meus amigos? Eu estou satisfeito? Eu posso melhorar? Eu gostaria de melhorar? Eu estou com o meu baú repleto de tesouros ou posso melhorar? Então, essas trocas, elas precisam ser mútuas e por empatia, não é? E a gente precisa, talvez, dispendiar um pouquinho mais de tempo quando se trata de uma comparação, através da pergunta que o senhor está fazendo, né? O que a gente pode comparar nas amizades de hoje em dia para as de antigamente? Eu acredito que seja isso, assim, um pouco mais de prioridade de encontros com os nossos amigos. Me parece que, não sei, antigamente as pessoas marcavam o princípio, tinha dessa amizade, tinha aquele abraço, tinha o beijo, tinha aquele carinho. E hoje me parece que a coisa meio que se perdeu, não é? Será que é um sentimento? Será que eu estou errado nisso? Pensar isso? Não? Pode ser um sentimento que o senhor compartilha e que muitos também compartilham, não é? Embora a gente possa pensar que quando a gente recebe um abraço afetuoso de um amigo, um carinho, né, a gente está, além de experimentar um amor recíproco, a gente está se beneficiando de uma forma também hormonal, não é? Porque quando a gente está nessa troca afetuosa, a gente está liberando os nossos hormônios de ocitocina, o nosso cérebro está liberando neurotransmissores do amor, da felicidade. Então, é bom que a gente possa refletir se as nossas amizades estão nos deixando com a pele mais bonita, com as emoções bem satisfatórias, né? Porque toda a troca recíproca nos traz satisfação, né? Então, a gente precisa rever se realmente a gente está plantando sementinhas que nos acolham.
Ô, Débora, como é que é tratada a amizade no mundo digital? Como é que tu vês isso aí? Então, seu Wilton, assim, a gente pode parar para pensar um pouquinho. Antes de falar na amizade, no que significa as redes sociais. Porque as redes sociais, elas estão, sim, ao nosso favor, né, para sermos usuários. Elas foram criadas por alguém. E esse alguém tem um objetivo com essa criação. Então, assim, no YouTube, por exemplo, há a troca de informações, de conhecimento, através do nosso consumo com os vídeos que ali estão sendo postados. No Instagram, já tem uma linha de pensamento um pouco diferente. Eles nos trazem as informações de uma maneira a ser consumida, de ser salva, né, de possibilidades de rever. E no Facebook, inclusive, eles até nos trazem, por intuição, talvez, a palavra amigo para aquelas pessoas que a gente vai adicionando. Já no Instagram são seguidores. Então, no Facebook, a gente pode entender que seria uma troca mais amistosa, de um relacionamento mais próximo. E, às vezes, a gente não se dá conta e tenta fazer um consumo de uma mídia digital aleatoriamente ou sem se basear nos critérios, né, do porquê aquela rede social está ali disponível para nós. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, né, de como a gente está fazendo esse consumo, para que não fique banalizado, não é? Para que a gente também cuide a nossa exposição, não é? Porque é muito comum a gente ver uma vida linda, uma vida que está sendo exposta, mas é uma parte da vida. E está tudo bem, porque, obviamente, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai colocar coisas boas, coisas bonitas, que a gente gostaria de estar compartilhando com os amigos, não é? Mas também tem a parte, né, que, infelizmente, a vida nos traz crescimento também através de dissabores e de situações difíceis, e que, às vezes, são difíceis até de serem partilhadas. Então, eu acredito que um bom cuidado, né, com quem a gente segue é bacana, né, com o que a gente está expondo também é bacana, né? Agora, uma pergunta que eu acho que é bem importante. Ô, Débora, nós podemos afirmar que as redes sociais, elas estão arruinando as amizades? Interessante. Se a gente continuar falando um pouquinho do que eu falava lá no início, quando nós vamos nutrindo e construindo a nossa identidade lá na nossa infância, nós vamos vendo que no nosso desenvolvimento, na idade escolar, e também na educação infantil, nós vamos, através do brincar, através do lúdico, nos relacionando. E essas relações, elas vão nos deixando os registros que somos capazes de afirmar na nossa identidade. Logo depois, a gente vai tendo a nossa vida escolar numa crescente. E essas amizades ou continuam ou não, e o nosso desenvolvimento também. Quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes esse desenvolvimento fica um pouco restrito àqueles laços de quem trabalha conosco, de quem partilha aquelas horas conosco. E então, quando nós paramos para pensar se está ou não
a internet arruinando as relações, a gente precisa parar para pensar um pouquinho o que está nos nutrindo. Quais foram as nossas relações de amizade que marcaram a nossa identidade, para fazer uso dessa ferramenta de maneira mais adequada e satisfatória, que nos traga prazer. Quando o senhor pergunta assim, se está arruinando, acredito que na ferramenta existe o que é chamado de algoritmo. Toda vez que a gente vai fazendo buscas nas nossas redes, vai firmando aquela linha de conhecimento, não é? Então, se a gente gosta muito de literatura, vão vir para nós publicações naquela linhagem. E isso nos dá muita satisfação. A gente fica encantado com a proximidade do que nos vem. E quando algo nos contraria, já acende a luz de alerta. Opa, mas isso não está de acordo, não é o que eu estou querendo para mim, não é o que eu estou buscando. E, por vezes, por uma questão de não estarmos frente a frente, face a face, há essa desilusão, não é? E a ira, às vezes, toma um pouco conta. Faz parte das escolhas emocionais, porque é uma gama emocional que nós temos, não é? E a gente precisa ter cuidado. Me parece que dá também uma falsa sensação de intimidade, e as pessoas ficam sabendo muito da vida do outro, né? E expectativas irreais, tudo isso, né? Provoca. Sim, sim. Como eu falava, tudo que a gente vai publicando fica registrado, né? E a gente vai sempre buscando o conhecimento. E, às vezes, a gente se perde nesse conhecimento, nessa linha, não é? Quando a gente fala sobre a internet, a gente sempre precisa ter em mente que ela pode, sim, beneficiar as pessoas que são mais tímidas, mas ela parte também dessa característica mais distante, não é? A gente tem o nosso registro das nossas relações, eles têm a ver com 3 pilares bem simples, mas que são bem complexos. Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente está no encontro, face a face, onde a gente faz um registro visual, ou um registro auditivo, ou um registro sinestésico, onde entra, então, a parte afetuosa, o abraço. E na telinha, a gente fica sem esse contexto todo, não é? Porque ali é só palavras que estão sendo digitadas, às vezes a gente não consegue interpretar da maneira correta porque a gente está lendo, não é? E quando a gente faz essa leitura, a gente faz essa leitura com o nosso olhar. E, às vezes, as nossas emoções são atropeladas, não é? Porque não está sendo fidedigno com aquilo que o outro estava querendo nos passar naquela mensagem escrita. Ô, Débora, a amizade, ela realmente pode combater uma depressão? É possível isso? É possível, sim. Muito possível. Está comprovado cientificamente, não é? Nos estudos que as amizades, elas nos trazem uma sensação de confiança. Além da empatia e da satisfação, elas são capazes de mudarem as nossas conexões, né, cerebrais.
Então, quando a gente está imbuído nas emoções afetivas, todas aquelas conexões que proporcionariam a depressão, elas são mandadas embora. E fica sempre os bons registros, as boas lembranças. E como eu falava antes, esses registros eles têm a ver com a produção de hormônio. Então, a gente vai ficando munido e nutrido, não é, das emoções boas e sadias que nos acolhem, que nos são prazerosas. Pessoal, nós vamos então agora a um rápido intervalo e já voltamos com esse assunto muito interessante com a Débora sobre amizade no mundo virtual. Já voltamos. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Birinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Birinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados.
Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Sintonia de volta. Hoje, conversando sobre o dia 30, que é amanhã, né? Dia 30 de julho, onde comemora-se o Dia Internacional da Amizade. E eu estou recebendo a visita da psicóloga Débora Pradier, uma psicóloga clínica que trabalha com adultos e também adolescentes, e tem uma formação em psicodrama. E nós estamos falando sobre as amizades no mundo digital. Ô Débora, dando seguimento à nossa conversa, que está muito boa, muito agradável, eu te pergunto o seguinte: nós podemos explicar a amizade como uma identificação entre as pessoas? A nossa reciprocidade faz com que a gente exerça a nossa empatia. Ser amigo é uma habilidade emocional. Então, toda vez que nós nos colocamos neste papel de amigo, nós precisamos ter o contrapapel de amigo. Por isso que ela se dá entre pares ou entre grupos. Não se pode, como o senhor bem disse no início do programa, ser amigo sem ter amigo, não é? A gente pode ter um amor platônico, mas não existe amizade platônica, não é? A gente pode amar alguém que não nos ama, mas para sermos amigos nós precisamos de um amigo. Então, toda forma de se relacionar, ela vai partir de habilidades, né? Como que a gente enxerga o outro, né? Nós temos vários autores que nos falam sobre a amizade, né? Inclusive, nós temos alguns programas de televisão, né? Desde a infância, a gente já pode ser bem instruído assistindo o nosso querido Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Nós também temos a série Friends, que fala sobre a vida de 6 amigos, não é? Então, é muito interessante quando a gente para pensar sobre esse tema, sobre a amizade, que é tão lindo e, ao mesmo tempo, tão complexo, onde a gente vai afinando a nossa visão sobre o outro, o nosso acolhimento sobre o outro, e tendo a nossa formação dos nossos amigos. Agora, Débora, o que podemos dizer sobre as amizades da idade de escola, aquelas amizades antigas, né, no tempo escolar? Umas seguem e outras não continuam. Por que acontece isso? A gente pode entender as amizades como construção. E nessa construção nós vamos adotando um estilo de vida. E nesse estilo de vida vai acontecendo uma maturidade, novas escolhas, novas oportunidades. Então, quando nós conseguimos alinhar essa maturidade, essa construção com o mesmo propósito dos nossos amigos, ou que os nossos amigos se alinhem ao nosso mesmo propósito, a gente vai conseguindo construir e levar adiante essas relações. Muitas vezes até a gente pode ter de casais de amigos, casais, né, de namorados, e depois que se unem em matrimônio também.
Quando a gente vai vendo algumas rupturas daqueles relacionamentos que não vão seguindo, a gente pode entender que houve ali alguma frustração ou que houve um desalinhamento nessa maturidade, por escolhas diferentes, não necessariamente por algo de desagrado ou de dissabor, mas porque às vezes a maturidade nos leva para caminhos diferentes, para escolhas diferentes, estilos de vidas diferentes. E acredito que é muito satisfatório, não é? Ter amigos de longa data, assim como também é muito satisfatório os novos ciclos que também nos proporcionam novas amizades, novos momentos, novos encontros. Interessante. Tem pessoas que acham assim que amigo eu tenho que estar sempre comigo, mas não. Amigo não tem que necessariamente estar sempre junto, não é verdade? Com certeza, com certeza. A gente vai se nutrindo do afeto também à distância, né? A gente é capaz de encontrar um amigo de longa data e esse encontro, essa conversa ser muito prazeroso. Às vezes a gente até consegue dizer, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê e parece que nos falávamos ontem, porque tamanha a intimidade, a reciprocidade, o afeto, o carinho, né? Exatamente, que a gente vai nutrindo uns pelos outros. Agora, Débora, vale dizer que a melhor receita para ter amigo é sendo um bom amigo? Com certeza, né? A melhor receita é aquela que a gente constrói com o nosso carinho, com o nosso melhor. Lembra quando eu falava da construção da identidade? Tudo aquilo que a gente é capaz de receber e de aprimorar e absorver na nossa identidade, nós somos capazes de retribuir depois em cada vínculo que a gente vai construindo, né? A gente tem a frase que diz: cada um de nós é responsável pelo vínculo que cativa. Então, é nossa responsabilidade... Exupéry. É a nossa responsabilidade de seguir sendo amigo, não é? E nutrindo as nossas características que vão nos fazendo cada vez ter sabor, ter prazer e disponibilidade interna de nutrir as nossas amizades e de, com novos amigos, também termos muito conforto, prazer, satisfação, diminuindo os nossos níveis de estresse, porque toda vez que a gente está imbuído no nosso lado afetivo e nessa construção, nós estamos fazendo bem não só para essa relação, não é? Para esse momento de encontro, mas a gente também está se nutrindo dele. Agora, Débora, vivendo na época virtual, como considerar amizade, muitas vezes, entre pessoas que nem se conhecem? Então, a gente falou há pouco que algumas pessoas têm uma característica mais tímida. E, por conforto, às vezes o conhecer alguém pela internet é satisfatório, uma vez que inibe um ou dois daqueles 3 pilarizinhos que eu falava antes: o visual, o auditivo e o sinestésico. Não quer dizer que uma pessoa tímida não goste do toque, do afeto, do abraço, mas ela tem uma certa dificuldade. Então, quando ela se coloca numa amizade virtual, ela sente um maior conforto. Claro que tudo na vida a gente precisa ter cuidado,
né? Como que a gente vai construir essa relação, como que vai ser essa base de confiança na amizade virtual, né? Não é impossível, mas a gente também precisa ter cuidados, como em todos os momentos da vida, né? Quando a gente falava na parte da amizade na adolescência, também é uma construção muito importante. Os amigos, eles são muito importantes na adolescência, visto que é um momento de introspecção do adolescente. Há uma certa ruptura, um certo afastamento desse adolescente com os seus familiares mais adultos, porque o corpo dele está mudando, os hormônios dele também estão aflorando, então eles vão tendo essa característica de introspecção. E nessa idade, então, os amigos vão sendo os pares. E, muitas das vezes, a gente precisa cuidar quais são os comportamentos que vão vir através dessa amizade. Quais são os benefícios, ou não, que vão ser construídos e adquiridos através dessa amizade. Então, é sempre muito importante o vigiar as amizades, o vigiar o nosso comportamento, o que a gente está pensando, quais são as nossas escolhas, através das nossas vulnerabilidades. Por isso que o processo terapêutico ele é tão importante para trabalhar as nossas questões mais íntimas e mais profundas, para nos trazer um maior entendimento daquilo que a gente realmente quer, das nossas escolhas, e que vão sempre estar ligadas com as nossas amizades, não é? Débora, depois de vivermos um considerável período de isolamento físico, o que nós podemos esperar da amizade? É muito boa assim, essa pergunta, essa reflexão. Eu acredito que a gente teve um grande momento, né, de falta de encontro físico. Então, agora acho que é hora de retomar, né, da gente poder, ao menos ainda com alguns cuidados, retomar aquilo que nos faz tão bem, não é? E nisso tudo, nesse retomar das nossas amizades, dos nossos encontros, dos nossos afetos, a gente vai conseguir explorar tudo que a própria tecnologia nos trouxe, porque a tecnologia ela não vem com o ímpeto de substituir nada, mas quando a gente consegue fazer um bom uso, uma boa escolha com essas ferramentas, a gente consegue manter uma amizade virtual, sendo ela nova, né, como falávamos agora há pouco, como construir uma amizade nova, como conhecer uma pessoa nova, e como ela também nos auxiliou, não é, a estarmos perto durante esses longos 2 anos de pandemia, né, de quem nós também amamos, não só dos amigos, mas também dos familiares. Então, eu acredito que a gente conseguindo fazer uma boa avaliação e boas escolhas, a gente consegue unir tudo. Acredito que agora é tempo de renovar os nossos encontros, poder fazer coisas talvez ao ar livre, nos permitir melhores escolhas e fazer aquilo que a gente tanto gosta, não é? Com os nossos amigos, e aproveitar a nossa vida, poder fazer escolhas bacanas, não é? E encontros. E acima de tudo está aquele prazer, a felicidade de estar junto dos seus amigos, seus familiares. Com certeza, com certeza. Poder colocar a conversa em dia, agora usando os nossos 3 sentidos, podendo abraçar, podendo beijar, podendo estar perto, vendo, né, rosto com rosto, face a face, né, e nutrindo as nossas afeições. Verdade. Agora, já encaminhando para o final, Débora, eu gostaria de saber o seguinte: sobreviverão as amizades criadas no ambiente virtual
E as antigas, será que elas serão fortes o suficiente para encarar esta prova? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a gente é capaz de fazer escolhas onde a gente resgate aqueles amigos que estavam mais distantes, onde a gente consiga incluir amigos novos, porque coisa boa quando a gente encontra um amigo que está acompanhado de alguém e que já vira nosso amigo também. Que oportunidade boa de poder encontrar pessoalmente alguém que era muito íntimo, muito conhecido no mundo virtual. E vice-versa. Então, eu acredito que a gente tem condições, sim, de deixar o nosso coração como coração de mãe, que sempre cabe mais um, que sempre é bem-vindo mais um amigo e mais muitos amigos, e que a gente possa ser muito feliz nas nossas amizades, que é o que nos nutre junto com os nossos afetos, né, de ter a certeza de que a gente é amado por alguém, por alguém, né? É muito bom essa sensação, né? Mas é importante que a gente também esteja aberto para isso, né? Com certeza, com certeza. Acima de tudo. Por né? isso é reciprocidade, Claro. não é? E empatia. E empatia. E como é gostoso isso, né? Uma nova amizade. Como é bom fazer um novo amigo, né? Com E certeza. conhecendo aquele amigo aos poucos, né? Com certeza. Sabe que no psicodrama, Moreno é o nosso precursor, não é? E ele tem um poema que é muito interessante. E fala também de uma característica importante da amizade, que a gente até treina no consultório para aqueles que têm uma maior dificuldade, que têm um conceito de espontaneidade, que nada mais é do que conseguir gerar respostas mais adequadas nas nossas situações adversas da vida. Muitos ciclos se encerram e muitos ciclos se iniciam. E no poema dele, ele nos traz o relato de um encontro. Encontro de dois. Eu arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E eu arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. E assim, mutuamente, nós nos veremos. Eu te verei com os teus olhos e tu me verás com os meus. Lindo. Muito lindo. Agora, eu me lembrava também o seguinte, Débora, a facilidade que as crianças... Isso é lindo, a facilidade que as crianças têm de fazer amizade, não é? A pureza, é verdade. A pureza. É verdade. A inocência da troca. A inocência da troca. É justamente o que o senhor falava no ato de estar disponível. Hoje em dia, as pessoas acabam marcando os encontros. E aí se preocupam se fez o super, se a casa está limpa, se a roupa está em dia, se está tudo certo, se está organizado. Então, acho que antigamente os encontros se faziam de uma maneira mais livre, né? De uma maneira mais aleatória. Eu vou passar ali porque estou na rua passando. Sem preocupação nenhuma. Exatamente, não é? exatamente. Com prazer, com aquela... livre de qualquer coisa. Exatamente. Né? E hoje, não que a gente não tenha essa liberdade, eu acredito que a gente se pune, se priva de exercer esta liberdade porque a gente tem prioridades. Hoje em dia, as pessoas trabalham bastante, com uma carga horária também, né, que requer uma certa organização, não é? Então, acho que a gente foi não se permitindo mais bater a porta porque estou passando. Mas como é gostoso receber uma visita, um encontro, mesmo que inesperado. É verdade, é muito gostoso.
Agora, quando eu falava da criança, há pouco tempo eu fui em um aniversário e eu tenho 11 netos. 11 netos e uma bisneta. Que maravilha. E 2 netinhos meus pequenos chegaram no aniversário e aí fica aquele namoro, tinha mais 2 da idade deles lá num canto e eles ficam se olhando assim, ó. Então eles vão se aproximando aos poucos e daqui a pouco um ri para o outro tal, e aí está formada a amizade. Né? Isso é lindo. É muito bom. E eles vão, através do brincar, introjetando, internalizando as questões lúdicas, divertidas e também de limite, porque a gente leva esses aprendizados para o resto da nossa vida. É verdade. E eles se conhecem rapidamente, a criança conhece o outro rapidamente. Né? Ô, Débora, chegamos ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Muito agradável, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Espero que voltes, né? Voltaremos. Com certeza voltarás. Com certeza. Um assunto Foi também um prazer estar bastante aqui. interessante. Tá? É um assunto lindo e ao mesmo tempo complexo, né? Verdade, verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Sintonia fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, às 21 horas. Com certeza teremos um bom encontro. E amanhã, 30 de julho, Dia Internacional da Amizade, não esqueça, dê um abraço no seu melhor amigo, em todos os seus amigos. Não é, Débora? Com certeza. Vamos aproveitar e celebrar como é importante. Agradeço a participação, agradeço o convite e um beijo, um abraço bem apertado, bem carinhoso nos meus amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Até lá.